Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 7/5/2023. Eu quero que você assista este vídeo aqui comigo. Não vai demorar muito, é um vídeo bastante curto, não vou tomar muito o seu tempo. É só para a gente refletir um pouco a respeito desta situação. Você já deve ter ouvido pessoas falando que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, não é verdade? Ou até mesmo você mesmo já disse isso, dependendo aí da sua religião, da sua crença. Então é muito comum as pessoas dizerem isso, né? Que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Inclusive, quando as pessoas religiosas, crentes em deuses, anjos, demônios, santos, elas gostam de ouvir isso quando elas estão em uma situação difícil, uma situação onde abala o psicológico, uma situação deprimente, um momento difícil da vida. As pessoas gostam de ouvir que Deus tem um propósito para cada um de nós. E quando imaginamos esse propósito, sempre pensamos que é uma coisa boa, uma coisa grandiosa, maravilhosa. Ninguém nunca vai pensar que é uma coisa ruim. Ah, Deus tem um propósito ruim na sua vida. Ninguém vai pensar isso, jamais vai pensar uma coisa dessa. Mas as pessoas acreditam com veemência que existe Deus e que Deus tem um propósito na vida de cada um, não é? Então, assista esse vídeo aqui comigo, bem rapidinho. Um menino alegre e apaixonado por esportes, Arthur Moreira tinha apenas 13 anos. Meu amigo, meu companheiro, ele era carinhoso, ele gostava de abraçar e de beijar, fazia amizade. Em tudo que lugar que ele era bem visto, as pessoas gostavam de estar perto dele. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter dado ele de presente para mim, porque o Arthur foi um presente para mim. O desabafo foi no Instituto Médico Legal, onde os pais estiveram na manhã deste sábado para liberar o corpo do filho. Arthur morreu na tarde de sexta-feira, baleado dentro de casa, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O pai de Arthur conta que havia acabado de buscar o filho na escola e quando o menino entrou no quarto para trocar de roupa, foi atingido no pescoço. O adolescente ainda chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Filho, vou botar aqui o almoço. Ele, não, pai, vai comendo rapidinho, que o senhor vai voltar para o trabalho. Daqui a pouco eu coloco a minha. Foi para o quarto trocar de roupa e já... Aqui nesse vídeo, você está vendo um garoto de 13 anos de idade que foi morto após um tiro dado aí entre marginais, bandidos. Um tiro que não era para ele. É o conhecido bala perdida. E esse garoto estava dentro da casa dele, trocando de roupa, quando foi morto por este tiro. As pessoas dizem que não existe o acaso. Nada é por acaso, tudo tem um propósito, e há um Deus Altíssimo que controla todas as coisas. A mãe do garoto, ela diz que o filho era maravilhoso e que ela agradecia a Deus por ter dado este presente para ela. O garoto estava dentro de casa trocando roupa e sofreu aí esse tiro e morreu. Quando as pessoas aqui no Brasil diz que Deus tem um propósito na vida de cada um, elas podem estar se baseando, por exemplo, em Efésios 1, versículo 5, que diz: E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade. Também essas pessoas estão se baseando em Romanos, capítulo 8, parágrafo 30, que diz: E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Também Romanos 8, 29, que diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a vontade de seu Filho, ao fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E também Efésios 1, 11, que diz: Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade.
Então, essas passagens bíblicas estão dizendo que tudo é da vontade de Deus e nada acontece se não for da vontade de Deus. Isso é um completo absurdo, pessoal. Jamais existiu Deus algum, jamais existiu entidade divina, coisa nenhuma. Isso aqui, esses textos bíblicos, tem o mesmo valor que uma revistinha da Chapeuzinho Vermelho, uma revistinha dos Três Porquinhos, como também qualquer outro livro religioso. Você pode tirar proveito de algumas coisas, porque contém algumas sabedorias e alguns conhecimentos humanos. Mas muitas coisas não são aproveitáveis, porque muitas coisas relatam e retratam um povo antigo, um povo que não tem o conhecimento que nós temos hoje. Portanto, também não podem ter o mesmo entendimento que nós temos hoje. Algumas coisas que podem ser retiradas são apenas coisas nos âmbitos filosóficos. Essa coisa de que existe um Deus por trás de todas as coisas, isso é uma lorota, é uma fantasia. Isso não existe. Qual era o propósito para este garoto? Uma bala na cabeça? Claro que não. Claro que não existe propósito de Deus, nem bom nem ruim. Tudo o que acontece, tudo é consequência de outras coisas, uma coisa levando a outra. Não obrigatoriamente você é culpado por tudo que acontece na sua vida. Algumas coisas sim e outras não. Esse garoto morreu porque onde o garoto mora é um local tomado pelo crime, é um local onde está sujeito a esse tipo de coisa. Poderia ter sido esse garoto, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Deus não tem propósito na vida de ninguém porque Deus nenhum existe. Não é propósito de Deus na vida de alguém, alguém que enriqueceu, alguém que vive bem com saúde. Também não é propósito na vida de alguém, propósito de Deus, uma pessoa que morre de uma bala perdida, uma pessoa que morre em um acidente. Não é propósito de Deus coisa alguma, nem boa, nem ruim. Deus não existe. Demônios, anjos, querubins, isso não existe. Isso apenas faz parte da fantasia humana. Muito obrigado.